Os materiais que nós vamos utilizar para fazer o nosso gorro masculino são agulha para crochê 3,5 milímetros, ela é mais grossinha, ou se você tiver por numeração, você utiliza número 7. Você vai utilizar lã 100% acrílico na cor cinza, uma cor mais sóbria por ser um gorro masculino. E ela tem espessura um pouquinho mais grossinha, tem um caimento ótimo para a gente fazer o nosso gorro masculino. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar. Um novelo de 100 gramas de lã 100% acrílico, porém você não vai utilizar todo o novelo, ainda vai sobrar fio. Para iniciar o seu trabalho, então, você vai fazer 4 correntinhas. Fazer a laçadinha inicial. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Você vai fechar essas correntinhas em círculo com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Você formou aqui um pequeno círculo de correntinhas. Agora você vai fazer 12 pontos altos dentro dessas correntinhas. Então você vai subir 3 correntes e aqui dentro do círculo você vai fazer mais 11 pontos altos, porque as 3 correntinhas elas já contam como primeiro ponto. Então complete agora 12 pontos altos. Depois que você fizer os 12 pontos altos, você vai fechar na terceira correntinha do primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Vai ficar assim, dessa forma. Agora você vai fazer a seguinte sequência: você vai subir 3 correntinhas e você vai fazer agora um ponto relevo pego pela frente, aqui no próximo ponto alto da base, e um ponto alto normal no próximo ponto. Um ponto relevo pego pela frente e um ponto alto no próximo ponto. Você vai fazendo até o final da carreira. Novamente, um ponto alto em relevo pego pela frente e um ponto alto normal aqui no próximo ponto. Vai ficando dessa forma. Depois que você fizer essa carreira, o total de pontos que tem que dar nessa segunda carreira são 22 pontos, contando com as 3 correntinhas, contando os pontos em relevo e os pontos altos normal. Então agora nós vamos, depois de fazer o último ponto alto em relevo, nós vamos fechar a carreira aqui na terceira correntinha do primeiro ponto. Então nós vamos subir novamente 3 correntinhas, pegar a laçadinha. Agora você pode fazer o ponto em relevo pegando aquelas 3 correntinhas da base e o ponto em relevo junto, ó. Então você faz aqui o primeiro ponto alto em relevo, para que não fique aparecendo aquelas correntinhas tão abertas. Agora você vai fazer 2 pontos altos entre os pontos em relevo. Um nesse primeiro espaço, bem naquelas correntinhas. Você não vai pegar entre um ponto e outro, você vai pegar debaixo daquelas correntinhas que se formam sobre a carreira. Ó. Faz um ponto alto, na outra correntinha outro ponto alto e o ponto em relevo pego pela frente. Cada carreira nós vamos aumentando a quantidade de ponto alto entre os pontos em relevo. Nós vamos aumentando o nosso gorro, ó. Então, novamente, faço um ponto alto aqui depois do ponto em relevo, outro ponto alto na próxima correntinha e agora o ponto alto em relevo pego pela frente. Então, são 2 pontos altos entre cada ponto alto em relevo. Faça até o final da carreira. Depois que você finalizar essa carreira, ó, ele vai ficando dessa forma, vai aumentando. Então agora nós temos que fechar a carreira com ponto baixíssimo. Todas as carreiras elas vão ser fechadas com ponto baixíssimo. E para começar a sua carreira, você sempre vai começar com 3 correntinhas, a carreira de ponto alto. Então agora nós vamos novamente fazer o próximo ponto alto em relevo, pegando as 3 correntinhas aqui que nós subimos na carreira anterior e o ponto em relevo. E vamos fazer outro ponto alto em relevo pego pela frente. Nessa carreira, nós vamos fazer agora 3 pontos altos entre os pontos em relevo. Vamos aumentar novamente. Então, vamos fazer o primeiro ponto alto, segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. E agora, o próximo ponto em relevo sobre o ponto em relevo da base.
A sequência vai ficando assim dessa forma. Então, você vai repetir agora por toda a carreira. Nós vamos fazendo esses aumentos até que fiquem 6 pontos altos entre os pontos em relevo. Então, você vai aumentar agora, na próxima vai ter 4 pontos altos entre os pontos em relevo, na próxima quinta, e na próxima vai ter 6 pontos altos aqui no meio entre os pontos em relevo. Ele vai aumentando automaticamente. Quando chegar no 6, nós vamos ensinar como fazer o restante da peça. Então, vai repetindo agora. Então, você vai ter que fazer mais essa de 3, mais uma com 4, uma com 5 e uma com 6. Você vai trabalhar agora 4 carreiras, sempre aumentando um ponto alto entre os pontos em relevo. Depois que você trabalhar, então, até aumentar 6 pontos entre os pontos em relevo, você vai fechar a carreira. Você terminou o último ponto em relevo, pego pela frente, e você vai finalizar a carreira com ponto baixíssimo. Você vai subir 3 correntinhas, pegar a laçadinha, pegar aquelas 3 correntinhas da base, o ponto em relevo, pela frente, fazer outro ponto em relevo pego pela frente. Agora nós vamos começar a fazer a repetição. Então, para essa carreira próxima, nós vamos repetir o mesmo que nós fizemos aqui na carreira anterior. Nós vamos fazer 6 pontos entre os pontos em relevo, a mesma quantidade. Então, aqui nesse primeiro pontinho, nós fazemos um ponto alto, próximo outro ponto alto, já temos 2, 3, 4, 5 e 6. Por quê? Porque nós queremos só 6 pontos entre os pontos em relevo. Aqui nessa correntinha que nós sempre fazíamos antes do ponto em relevo, nós não vamos fazer. O que nós vamos fazer agora é pegar a laçadinha e pegar esse ponto alto que está do lado do ponto em relevo, esse ponto alto aqui da base, nós vamos pegar ele junto com o ponto em relevo e vamos fazer um ponto em relevo pego pela frente. Assim ele não fica aquele buraco por causa da diminuição, ele vai ficar certinho com 6 pontos entre os pontos em relevo. Vamos repetir, ó. Um ponto alto na primeira correntinha aqui, formada depois do ponto em relevo, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos, 5 pontos e 6 pontos. Agora nós pegamos esse ponto alto que está do ladinho do ponto em relevo, esse ponto alto da base, mais o ponto em relevo, ó, e fazemos o ponto alto em relevo pego pela frente. Então, você vai repetir agora por toda a carreira. Você pode notar agora, então, que o gorrinho, ó, ele já vai pegando a forma do gorro redondinho, fechando já a carreira, porque nós estamos diminuindo, fazendo a mesma quantidade de pontos, paramos de aumentar. Uma dica que nós deixamos, caso você queira fazer o diâmetro dele maior, porque aqui nós estamos com, ó, você pode ver, nós estamos com 21 centímetros de diâmetro. Se você quiser fazer o gorro mais largo, a pessoa que vai utilizar prefere ou tem um tamanho maior, o que você vai fazer? Você não para de aumentar no 6, você aumenta até o 7 ou até o 8, até atingir o diâmetro que você deseja. Depois você repete a quantidade de pontos da última carreira feita entre os pontos em relevo, e aí sim você começa a diminuir, quando você atinge o diâmetro, no caso a medida da cabeça da pessoa que vai utilizar o gorro. Então, agora nós terminamos aqui a carreira repetida, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos entre os pontos em relevo. Agora nós vamos fechar com um ponto baixíssimo, subir 1, 2, 3 correntinhas e nós vamos agora diminuir para 5 pontos entre os pontos em relevo. Então, nós vamos pegar aqui as 3 correntinhas e o ponto relevo da base, fazer o ponto alto em relevo. Nós vamos fazer aqui um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos e 5 pontos altos. E agora nós vamos fazer a diminuição. Nós vamos pegar esse pontinho que está do lado do ponto em relevo e o ponto em relevo, e nós vamos pegar os dois juntos e fazer o ponto alto em relevo pego pela frente. Então, a sequência para essa carreira vai ser essa: a diminuição e os pontos aqui, 5 pontos entre os pontos em relevo, ó. Faça por toda a carreira agora. Depois que você finalizar a carreira, você vai fechar com um ponto baixíssimo,
naquelas 3 correntinhas, na terceira, você vai subir 3 correntinhas, pegar a laçadinha, pegar os 2 pontos da base, que são as 3 correntinhas e o ponto em relevo juntos, e fazer outro ponto em relevo pego pela frente sobre eles. Agora você vai repetir 5 pontos altos novamente entre os pontos em relevo. Então você vai fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 3, 4 e 5. Vai pegar a laçadinha, vai pegar esses 2 pontos aqui da base e fazer o ponto em relevo pego pela frente. Novamente, ó, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 e 5. Pega a laçadinha, pega os 2 pontos, o ponto alto e o ponto em relevo, e faz o ponto em relevo pego pela frente. Então, repita agora essa sequência. Depois que você terminar a carreira, ó, com 5 pontos novamente entre os pontos em relevo, seu gorrinho vai ficar assim, dessa forma. Agora você vai finalizar a carreira com ponto baixíssimo e você vai agora diminuir nessa carreira. Então, você vai subir 3 correntinhas, pegar as 3 correntinhas e o ponto em relevo, como todas as outras carreiras, e fazer o ponto em relevo pego pela frente. Você vai pegar a laçadinha, fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos e 4 pontos altos apenas. Agora você vai pegar a laçada, este ponto da base, o ponto alto, perdão, e este ponto em relevo, vai pegar os 2 juntos e vai diminuir. Então, nós vamos ficar com 4 pontos altos agora entre os pontos em relevo. Novamente, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos e 4 pontos altos. Os próximos, que são o ponto alto em relevo e o ponto alto que está do ladinho dele, nós pegamos juntos e fazemos o ponto alto em relevo. Então, faça agora por toda a carreira. Feita aqui a carreira, então, com os 4 pontos, você vai fechar, como você fecha todas, com ponto baixíssimo. Você vai subir aqui 3 correntinhas, pegar a laçadinha e pegar aqui os 2 pontos da base, que são as 3 correntinhas e o ponto alto em relevo. Você vai repetir agora mais 3 carreiras de 4 pontos. Então, você vai fazer aqui um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos e 4 pontos altos. Vai pegar a laçadinha e já vai pegar o ponto alto e o ponto em relevo juntos e vai fazer aquela diminuição para não ficar vazado aqui, não ficar nenhum espacinho aqui entre um ponto e outro. Então, você vai fazer agora mais 3 carreiras com 4 pontos altos entre os pontos em relevo. Depois que você terminar as carreiras de 4 pontos altos entre os pontos em relevo, seu gorro vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer as carreiras de ponto baixo. Então, nós vamos subir aqui 2 correntinhas e em cada correntinha dessa formada na base, nós vamos fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer várias carreiras de ponto baixo para fazer o nosso acabamento, ó. Cada correntinha dessa daqui formada na base, você vai fazer um ponto baixo. Você vai fazer 8 carreiras de ponto baixo. Dependendo da pessoa que vai utilizar, você pode fazer menos carreiras de ponto baixo. Aí você vai adaptar até o comprimento que a pessoa deseja. Então, neste caso, nós vamos fazer 8 carreiras de ponto baixo no total para fazer o nosso acabamento, finalizar o nosso gorro. Então, ela vai ficando assim, dessa forma. Depois de terminada a primeira carreira de ponto baixo, você vai fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha, naquelas 2 que você subiu na segunda, e você vai subir 2 correntinhas e agora é só continuar ponto baixo sobre ponto baixo, pelas 8 carreiras que nós já mencionamos. Vai ficando dessa forma. Depois que você terminar, então, as 8 carreiras de ponto baixo, o seu gorro vai ficar assim, dessa forma. Você vai fazer o último ponto baixíssimo aqui naquelas 2 correntinhas que você subiu no início e vai fazer o arremate. Aqui nós já cortamos a linha.
Então, depois que você arrematar, você deixa um pedacinho de linha para esconder aqui pelos pontos e fazer um acabamento perfeito, para não cortar logo no arremate. Então, você vai esconder por uns 6 pontos e vai acabar aqui pro lado de dentro, ó. Depois você vai arrematar. Então, a dica que nós deixamos também é a seguinte: se a pessoa que vai utilizar prefere sem os pontos em relevo, você também pode fazer só de pontos altos, não fazer o ponto em relevo. Se a pessoa prefere um pouquinho mais curtinho, você pode fazer menos carreiras de ponto baixo aqui no acabamento. E na largura também, se você preferir um gorro mais largo, você na carreira onde tem 6 pontos altos entre os pontos em relevo, você continua aumentando, depois você diminui. Então, você aprendeu como se faz um modelinho de gorro masculino em crochê. Parabéns!